Petróleo barato, conflitos em alta. Coincidência histórica ou padrão recorrente? Depois da vinheta eu explico. Ao longo das últimas décadas, períodos de forte queda no petróleo coincidiram repetidas vezes com o início ou com a intensificação de conflitos armados ao redor do mundo. A relação não é automática, tampouco determinista, mas os dados históricos indicam sim um padrão relevante. Quando o barril cai demais, países fortemente dependentes da renda do petróleo entram em estresse econômico e o ambiente geopolítico tende a se deteriorar. Mais do que uma tese teórica, a correlação aparece em episódios concretos, com datas, valores e guerras identificáveis. Em 1986, o preço do barril despencou para patamares próximos dos $10, após uma disputa interna na OPEP e o aumento da oferta global. Naquele mesmo período, a guerra Irã-Iraque entrou em uma das suas fases mais violentas. Houve ataques diretos a navios petroleiros no Golfo Pérsico, no episódio conhecido como Guerra dos Petroleiros, e também países exportadores enfrentaram severas crises fiscais, elevando o risco regional. O petróleo barato reduziu drasticamente a capacidade de financiamento dos estados envolvidos, tornando esse conflito mais prolongado e agressivo. No fim dos anos 90, o petróleo voltou a cair para cerca de 10 até $12 o barril, em meio a uma crise asiática e o excesso também de oferta. O período coincide com crise econômica russa de 1998, com moratória da dívida, Segunda Guerra da Chechênia, em 99, iniciada poucos meses após o fundo do preço do petróleo, e o aumento de tensões internas em países exportadores da ex-União Soviética. Com menos receita energética, o governo russo enfrentou colapso fiscal e instabilidade social, cenário que precedeu a decisão de retomar o controle militar da Chechênia. Em 2020, durante a pandemia, o choque de demanda levou o petróleo a operar em níveis historicamente baixos, com contratos futuros chegando a operar até mesmo a valores negativos. Neste mesmo período ocorreram guerra entre a Armênia e Azerbaijão pelo território de Nagorno-Karabakh, também a escalada de tensões na região do Sahel africano, envolvendo países exportadores de recursos naturais, e o recrudescimento de conflitos na Líbia e no Oriente Médio. Embora a pandemia tenha sido o fator central da queda do barril, o impacto fiscal acelerou disputas regionais que já estavam latentes. De 2022 a 2024, mesmo sem um colapso extremo, momentos de petróleo pressionado ou abaixo do esperado para países exportadores coincidiram com guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, iniciada após anos de volatilidade no mercado energético, conflitos recorrentes entre Israel e Hamas, com reflexos diretos sobre rotas e infraestrutura energética, também tensões no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, afetando a logística global. Curiosamente, o mercado atual mostra que nem todo o conflito gera um aumento imediato no preço do barril do petróleo, o que indica mudanças estruturais no setor. Ainda assim, para países cuja estabilidade depende do preço deste barril caro, preços baixos continuam sendo fator de risco. Bom, lembrando, correlação não é coincidência, mas também não é conspiração. Os episódios mostram um padrão consistente: petróleo barato, menos receita estatal. Menos receita é igual a instabilidade interna e fragilidade política. E fragilidade política é igual a maior propensão a conflitos externos ou internos. Isso não significa que guerras sejam criadas para elevar o preço do petróleo, mas sim que quedas no barril funcionam como catalisador de crises já existentes, acelerando decisões militares e colapsos institucionais. O dado central de tudo isso: quando o petróleo cai demais, estados dependentes do petróleo perdem capacidade de governar. Historicamente, estados fracos são mais propensos a conflitos. É um elo desconfortável, recorrente e altamente documentado, que ajuda a explicar por que talvez o mundo parece estar em ebulição justamente quando o preço do petróleo está no chão. O preço do petróleo atualmente está na casa dos $62, considerado baixo para o mercado mundial. E aí, qual será o próximo grande conflito a estourar no mundo?